Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Perdoar é Possível, com o palestrante Valide Daoudi, ocorrida no dia 26 de setembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Então, boa noite a todos. As nossas palavras iniciais são de gratidão, agradecimento ao nosso irmão Paulo Matos, por esse convite. Agradecer aos diretores, da Casa Espírita, Casa do Caminho, nosso irmão Ciro, a Los Angeles, que estão aí presentes, da direção. Agradecer a todos os presentes e os que vão assistir futuramente o vídeo da Casa do Caminho e de outras instituições, por esse acolhimento, A gente sempre se sente muito bem acolhido na Casa do Caminho, Então, para nós é realmente uma honra essa oportunidade de estarmos juntos para recordarmos o Evangelho de Jesus. Então, vamos fazer a nossa prece, a prece que Jesus nos ensinou, para iniciarmos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, porque o vosso é o reino, o poder e a glória. E com essa prece, Jesus, rogamos que a vossa luz divina se derrame intensamente sobre esta casa do caminho, dedicada a vós, Jesus, que todos os trabalhadores, todos os atendidos, todos aqueles que estão vinculados direto e indiretamente a essa instituição, sejam intensamente iluminados e abençoados no decorrer da nossa reunião. Graças a Deus. Então, o tema que nos foi proposto, é perdoar é possível. Então, nós vamos iniciar recordando uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, que todos nós conhecemos de cor. Mas é sempre bom recordar, Cada vez que a gente recorda, facilita a nossa fixação mental, E, naturalmente, a nossa intenção é aprofundarmos a reflexão sobre essa passagem. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Quando Pedro interroga a Jesus, quantas vezes, ele perguntou pessoalmente, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Quando ele fez essa pergunta, certamente ele estava incomodado com algumas pessoas que estavam fazendo coisas que estavam magoando o Pedro. Ele diz, mas até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7. E possivelmente o Pedro falou esse 7 já achando muito, Até 7 vezes eu tenho que perdoar, Senhor? E Jesus falou, Pedro, não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Então Jesus, com essa resposta à indagação de Pedro, que ele dá essa orientação para o Pedro e para todos nós, para toda a humanidade, esse número é um número tão grande, 70 vezes 7 vezes, que Jesus quis dizer que devemos perdoar sempre. Não precisa ficar fazendo quantas a gente vai perdoar, Tem que perdoar sempre. Um número 70 vezes 7 vezes, 10 vezes mais multiplicado, 70 vezes 7. Então, esse ensinamento, todos nós conhecemos de cor. E não de agora, possivelmente de encarnações anteriores. É uma passagem muito conhecida do Evangelho. Nós já ouvimos encarnações passadas, às vezes como católicos, como evangélicos, agora estamos ouvindo como espíritas. Mas o que ocorre na realidade, na nossa realidade, da grande maioria de nós? Apesar de já termos isso no nosso intelecto, essa frase memorizada, nós ainda temos dificuldades para perdoar. A grande maioria de nós tem dificuldades para perdoar, porque realmente não é fácil.
Mas é perfeitamente possível, como é o título do tema de hoje que nós vamos examinar. Então, principalmente nós que estamos vivenciando a experiência religiosa, que conhecemos essa frase de Jesus, sempre quando somos colocados numa situação de confronto com alguém, uma pessoa que nos ofendeu ou disse uma malícia, né? Uma calúnia contra nós, ou às vezes no campo do trabalho, né? Uma pessoa tentou nos enganar ou mentiu, qualquer que seja a situação, nós somos acionados no campo emocional, né? Nós temos sentimentos e a gente não sabe lidar com esses sentimentos. A realidade é essa. A maioria de nós não sabe lidar com isso. Aí a gente fala, mas você tem que perdoar. Jesus falou que você tem que perdoar. E o que nós fazemos? Nós religiosos, de uma maneira geral. Não só espíritas, religiosos de maneira geral. Não, tá tudo bem, eu perdoei. Só que assim, eu perdoei, eu fico aqui e ele lá. Não quero também conviver. Esse é o chamado do perdão do lábio, né? Ou fala assim, eu perdoo, mas cada um segue o seu caminho. A gente demonstra claramente que há uma vontade, né? Há um desejo de perdoar, e a gente se esforça, está tentando seguir o ensinamento de Jesus, mas na maioria não, muitas vezes o perdão fica só nos lábios. Se a gente fala, não quero ver mais, eu perdoo, mas não quero ver, ele lá, eu cá, ele que siga as suas vidas. E quando alguém toca no nome dessa pessoa, né, num diálogo, né, a gente sente o nosso campo cardíaco aqui, o coração bate diferente, né? Assim, sente algum transtorno no corpo, alguma alteração, é sinal que a gente não perdoou. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é tomar consciência se o perdão que nós estamos praticando é esse perdão do lábio ou se é o perdão ensinado no Evangelho, que é o perdão do coração. Quando a gente perdoa verdadeiramente, a gente fica livre. A pessoa pode tocar no nome daquela pessoa, que isso não nos causa nenhum mal-estar, não causa nenhum constrangimento. E a gente não tenta evitar ver aquela pessoa. Então, o perdão do lábio, ele é importante, porque demonstra que a gente está tentando, pelo menos ter uma vontade de perdoar. Só que existem coisas dentro de nós, que são sentimentos, que são raciocínios, que a gente não conhece bem, falta de autoconhecimento, que mesmo a gente querendo perdoar, a gente tentando perdoar, no fundo não consegue perdoar plenamente. Então, o estudo da noite de hoje, nós vamos examinar sobre esse tema duas questões principais. A primeira, que é um estímulo, né? Quais são os principais benefícios quando a gente consegue perdoar na plenitude, um perdão íntimo, um perdão pleno e sincero. Quais são os benefícios, né? Quais as vantagens de a gente perdoar uma pessoa? E a segunda questão, qual é o meio prático mais eficaz para conseguir perdoar as ofensas? Porque Jesus, naquele diálogo com Pedro, ele nos disse o que fazer. Ele falou, vocês têm que perdoar sempre. Mas ele não disse ali, ele não ensinou como perdoar. Ele falou, vocês têm que perdoar. Mas e como fazer? Como é que a gente faz isso? Se a gente está com raiva da pessoa, a gente está com sentimentos contrários àquela pessoa. Mas o próprio Jesus, em outras passagens do Evangelho, ele ensinou como realizar o perdão. Ele ensinou que é possível realizar o perdão. Então, na segunda questão, nós vamos examinar qual é o meio prático para a gente conseguir perdoar, para ver que é possível sim. Até mesmo aquelas questões que a gente fala assim, esse negócio de perdoar é muito bonito no estudo, mas tem situações que não dá para perdoar. Né? A gente elege categorias, né? Isso aqui dá, mas essa outra aqui não tem jeito. Então Jesus não fez essa distinção. Jesus disse que é sempre possível perdoar todas as situações. Então, como é isso? E nós demos um título para esse método que Jesus ensina, um título informal, né? Só para nos ajudar a memorizar, chamamos ele do método de Jesus. Jesus ensinou um método de como conseguir perdoar. Então, hoje nós vamos examinar qual é esse método de Jesus e nós vamos ver que ele funciona mesmo, na prática, um método prático. Então, essas são as duas questões que nos propomos examinar na noite de hoje, à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Ok?
Então vamos começar com a primeira questão. Quais são os principais benefícios a pessoa que consegue realizar o perdão na sua plenitude? Não o perdão dos lábios, mas o perdão do coração, né? Quais os ganhos que a gente tem quando faz isso? Primeiro vamos examinar a palavra em si, né? Perdoar. E esse prefixo per, né, nós temos algumas palavras, uma que é muito comum para nós, é pernoitar. O que é pernoitar? É passar a noite inteira. Eu pernoitei em tal lugar, eu fiquei lá a noite inteira. Per é a expressão do máximo, eu fiz aquilo por completo, por inteiro. Então, perdoar é doar-se por inteiro. É a gente se doar na plenitude. É uma expressão do amor, é uma expressão máxima do doar. O que é o máximo que eu posso dar de mim para alguém? É o perdão. Por isso que perdoar, é o doar ao máximo. Por isso que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, os espíritos superiores, né, sob a orientação de Jesus, escreveram que o perdão é a caridade mais meritória. Vejam que interessante, né? Antes de sermos espíritas, eu pelo menos, eu não tinha a menor noção de considerar que a caridade, que o perdão era uma caridade. E a gente sempre associa que a caridade, a gente dá alguma coisa para alguém, alguma coisa material, um remédio, uma roupa, um alimento, né? E o Espiritismo nos ensina que perdoar é fazer o bem ao próximo materialmente, ou o bem com as palavras, com uma visita, né? Ser indulgente, né? Ser tolerante com os outros. E acrescenta que o P, que é perdoar é uma caridade. E não só uma caridade importante, segundo os espíritos superiores, é a mais meritória de todas. Então as pessoas, às vezes a gente fala assim, eu queria tanto fazer a caridade, eu queria ser uma pessoa mais caridosa. Então se a gente quer ser caridoso, a maior de todas as caridades é perdoar. A gente não precisa ter nenhum real no bolso para fazer a maior de todas as caridades, que é perdoar. É por isso que é importante termos essa consciência trazida pelo Espiritismo, né? E Allan Kardec sabiamente elegeu a caridade como o ponto central da doutrina espírita, a mensagem central da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. E os espíritos dizem que a maior das caridades é perdoar alguém. Você se dá por inteiro, dar de si mesmo ao próximo. Então, aquele que perdoa, ele se sente leve. Vamos lembrar que Jesus disse, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus não guardava ressentimentos, não carregava com si pensamentos de ressentimentos, né, de raiva de alguém, porque isso pesa, isso começa a se tornar um fardo, parece que a gente está carregando um saco de batata pesado nas costas. Com o tempo, se você guarda ressentimento de uma pessoa por muito tempo, isso vai ser um peso, a gente fica cansado até fisicamente ou cansado também mentalmente. Mas quando a gente perdoa, a gente fica leve. Jesus falava, meu fardo é leve, meu jugo é suave, ele não carrega ressentimentos contra ninguém. Então, perdoar proporciona um bem-estar, a gente se sente bem, a gente se sente leve, né? Muitas pessoas, quando realizaram perdão, se reconciliaram com alguém, falaram assim, nossa, parece que eu tirei um peso dos meus ombros, parece que eu tirei uma tonelada dos meus ombros, eu estou me sentindo tão leve, eu estou me sentindo tão bem, né? Provavelmente a maioria de nós já ouviu frases assim ou já pronunciou frases assim. E perdoar realmente nos traz um bem-estar muito grande, né? E se a outra pessoa, né, com quem a gente estabeleceu uma dificuldade de relacionamento, né, ela não nos perdoa? É uma questão dela. O importante, né, o Divaldo Franco sempre fala isso, né, o importante é nós perdoarmos. É nós não guardarmos ressentimento de ninguém. Se a outra pessoa não consegue nos perdoar, aí é uma questão dela. Ela é que vai carregar o fardo. Mas nós devemos fazer tudo o que for possível para a reconciliação. Então, se não é possível a outra pessoa nos perdoar para haver reconciliação, é muito importante que da nossa parte não haja nenhum ressentimento contra quem quer que seja, né?
E tem uma frase que eu gosto muito, né, que nos mostra que o perdão é um remédio. E a frase diz assim: o perdão é um remédio que nós damos ao outro para curar a quem? A nós mesmos. Bacana essa frase, né? Pena que eu não sei quem pronunciou essa frase. Eu escrevi ela na internet uma vez, não apareceu o autor. O perdão é um remédio que nós damos ao outro para curar a nós mesmos. Então a gente dá o perdão ao outro. Ele é um remédio. E o maior beneficiado somos nós. Nós somos curados. Nós ficamos curados do ressentimento, da angústia, de qualquer sentimento negativo. Então o perdão realmente é uma caridade que a gente consegue se doar. E é claro que todos nós, todo ser humano gostaria de ter essa habilidade, essa capacidade de perdoar. Se faz tão bem assim, se tem tantos benefícios, no entanto, como nós dissemos no início, muitos de nós, em certas situações, quer perdoar, deseja perdoar, mas não consegue, porque alguma coisa internamente nossa nos dificulta ou até mesmo nos bloqueia realizar a plenitude do perdão. Então, o que são essas coisas que nos bloqueiam? Nós vamos ver agora, nessa que a gente vai examinar o método de Jesus para a gente conseguir perdoar, e nós vamos constatar que o Evangelho ensina, sim, que é possível perdoar, seja qual for a situação que tiver ocorrido conosco. Então, vamos passar a essa segunda questão. Qual é, então, o meio prático mais eficaz de conseguirmos perdoar as ofensas, né? Então, antes de nós apresentarmos esse que nós estamos chamando do método de Jesus, nós vamos apresentar 3 orientações, né, da espiritualidade para a gente conseguir perdoar. Então, a terceira que vai ser o método de Jesus. Então, quais são as 2 primeiras, né? A primeira é a que todo religioso é orientado a fazer: orar. A primeira prática, método prático para a gente conseguir perdoar alguém, é orar por esse alguém. Mas alguém vai dizer assim: mas como é que eu vou orar por uma pessoa se eu estou com raiva dessa pessoa, né? É um questionamento justo, né, se a gente parar para pensar, né? Mas isso não é possível. Essa pessoa falou coisas, essa pessoa me ofendeu, ela mentiu, inventou coisa a meu respeito, ela me prejudicou, eu estou com sentimentos contrários a ela. Como é que eu vou fazer uma prece? Essa prece não vai ser sincera, né? É um pensamento justo da gente ter. Mas qual que é a orientação da espiritualidade? Mesmo assim, vamos orar pelo ofensor. Mesmo que essa oração não proceda do coração no início. Então a gente vai falar: Senhor, que o Senhor ilumine, abençoe o fulano de tal, que a vida dele, que ele seja feliz, que a família dele seja feliz, e vai orando, pedindo a Jesus para abençoá-lo. Então, na primeira vez, ou na segunda, a gente pode sentir: olha, eu fiz a oração conforme a espiritualidade já começa, mas eu sinto que não sai do meu coração, está saindo dos lábios. Vamos continuar mesmo assim, orando a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Quando a gente menos espera, nós vamos perceber que um dia a oração, e às vezes não demora, pode ser na terceira ou na quarta, puxa vida, essa oração foi diferente. Essa oração agora eu senti que realmente eu estou pedindo a Jesus, a Deus, por essa pessoa, com sinceridade. Então a gente começa a orar sentindo uma certa dificuldade, às vezes sentindo que não é tão sincero, não é tão pleno, mas mesmo assim devemos ter essa disciplina da oração contra qualquer pessoa que a gente tenha algum sentimento de dificuldade de relacionamento. E à medida que a gente vai disciplinando e fazendo as orações, essas vibrações vão dissolvendo aquele campo que se estabeleceu de dificuldade entre nós. Por isso que de repente, quando a gente percebe, a oração ela passa a proceder. Lembrando que foi a prece que nós fizemos no início do nosso estudo, né, de hoje, que é o Pai Nosso. E ali dentro tem uma frase extraordinária relacionada ao tema de hoje. Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus ofensores. Então, claramente, essa prece, nós mesmos estamos pronunciando, que é uma prece condicional ao perdão. A gente já tem essa consciência. Deus, me perdoe, se eu também perdoar o outro. A gente mesmo está dizendo: se eu não conseguir perdoar o outro, é como se eu não estou merecendo o seu perdão.
porque as duas coisas estão ligadas. Eu tenho que perdoar o outro para ser perdoado também. Não só no sentido de ser perdoado por Deus, para ter o auto-perdão. Então, vejam que na prece o Pai Nosso, ela mesma nos orienta a importância de perdoar o outro, porque ela gera também, nós nos seremos perdoados pelo aquilo que nós fizemos, né? Mais um benefício do perdão. Então, esse é o primeiro passo, né? Orar. Orar por aquela pessoa. Seja que ela nos feriu no passado, né? Nós, às vezes, guardamos ressentimentos por tempo, por décadas, aquilo fica guardado no campo da memória, a gente até esquece que tinha um ressentimento. Mas, se surgir alguma coisa, alguém cita o nome daquela pessoa, né? Você lê uma mensagem que fala daquela pessoa, aquele sentimento do passado, ele volta. E às vezes volta, parece que acabou de acontecer ontem, acabou de acontecer agora. Por isso que a palavra ressentimento, também, a estrutura dela, o que é? Ressentimento. O re é igual, por exemplo, refazer. O que é refazer? Fazer de novo. O que é ressentir? Sentir de novo. Então, ressentimento, a gente sente tudo aquilo de novo. É impressionante. E nós ficamos ressentindo. E quantas vezes é possível a gente ficar ressentindo? Anos, décadas, a gente pode desencarnar e continuar no mundo espiritual ressentindo as mesmas coisas, enquanto não realizar o perdão. Por isso que o perdão, ele é libertador. A gente para de ressentir, aquilo é eliminado. A segundo meio prático é nós fazermos visualizações criadoras, né? Isso nas obras de André Luiz, ele nos mostra, pela mediunidade abençoada do Chico Xavier, nos mostra o poder extraordinário da visualização criadora. Que a nossa mente imaginar é criar, como ensina o Emmanuel, né? E essa faculdade é a que Deus, o Criador, concedeu à criatura. Né? Nós podemos fazer o mesmo que Deus faz, a gente fechar os olhos e imaginar algo que a gente deseja. Então, a gente imaginar, por exemplo, aquela pessoa que a gente tem dificuldade de relacionamento, a gente com os olhos fechados, imaginar uma cena, essa pessoa, Jesus com seus braços estendidos, das mãos de Jesus descendo uma luz sobre essa pessoa, iluminando, abençoando essa pessoa. É uma imaginação criadora. A gente está criando isso com o poder da nossa mente. Nós podemos imaginar que nós encontramos com essa pessoa, mentalmente abraçando essa pessoa, reconciliando. Imaginar que a gente está conversando, sorrindo com essa pessoa. Então, no nosso campo mental, espiritual, isso de fato está acontecendo, porque quando a nossa mente cria, imagina, isso é criado na dimensão espiritual. E tudo que é criado na dimensão espiritual, ela tende a se materializar e se tornar uma realidade. Então, a visualização criadora é um outro recurso muitíssimo importante para nós conseguirmos perdoar verdadeiramente aqueles que nos feriram. Não é nem aqueles que nos feriram, aqueles que nós sentimos que eles nos feriram, porque nós somos feridos pela forma que nós interpretamos o que as pessoas fizeram para nós. Né? Tanto que às vezes uma pessoa faz alguma coisa, para algumas pessoas aquilo que ela fez, ela nem se incomoda. Para outro, ele fica um pouquinho aborrecido. Para outro, parece que aquilo foi a maior agressão do mundo. Então, na verdade, nós é que registramos e damos um grau de julgamento maior ou menor a determinadas situações. Então, primeiro, atividade, orar. A segunda, visualizações criadoras. E agora sim, vamos para esse método de Jesus maravilhoso, né, que a gente mencionou. Esse método de Jesus nós encontramos quando nós examinamos uma passagem do Evangelho que todos nós também já conhecemos, que é o julgamento da mulher adúltera, né? Então, é uma passagem que nós conhecemos, mas a espiritualidade nos ajuda a conhecer numa mesma passagem conhecimentos mais profundos. É nessa passagem da mulher adúltera que nós vamos encontrar o método de Jesus para conseguirmos perdoar. Então, vamos recordar com a narrativa da mulher adúltera, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 8. Né? Jesus estava em Jerusalém, no templo, e aí ele saindo, né, ali naquele ambiente, alguns homens, né, muito agitados, né, trazem
provavelmente trazendo assim pelos braços, empurrando, né, uma mulher, e jogaram aquela mulher aos pés de Jesus. E eles apontaram o dedo nessa mulher e falaram: Senhor, essa mulher aí foi pega em flagrante delito de adultério. E a lei de Moisés, como se estivesse agora apontando o dedo para a lei. A lei de Moisés determina que ela deve ser morta. E naquela época a tradição era matar a pessoa por apedrejamento, né? Então aquelas pessoas, possivelmente, cada um já estava com uma pedra na mão. Né? Ela falou: a mulher foi pega em flagrante delito de adultério, vai ser apedrejada. Já estava, né, determinada a situação daquela mulher. Veja, aí eles falam assim: então a lei de Moisés aqui, ó, determina que ela deve morrer. E vós que dizeis? Então veja que Jesus foi questionado, ele estava numa situação de conflito, onde estava prestes a ocorrer, dentro de minutos, um homicídio. Aquela mulher seria morta em praça pública, ali, na frente de todo mundo. E tudo dependeria da resposta que Jesus desse. Ele estava diante de uma situação iminente, de uma morte de uma pessoa em público, né? E Jesus ali, ele transmite um ensinamento tão profundo sobre o perdão que nós vamos examinar. Então Jesus, quando ele perguntam a ele: e vós que dizeis? E Jesus, curiosamente, ele se agacha e começa a escrever no chão com o dedo, né? Assim na terra, né? Eles acham aquilo estranho, Jesus fica em silêncio. Imagina aquele tanto de homem, cada um com uma pedra na mão, todo mundo agitado, né? A mulher provavelmente já estava agachada, né? Cobrindo assim o rosto, né? Para se proteger das pedradas. E Jesus naquela calma, naquela paz, ele não se deixa envolver pelo aquele agito, né? Então vamos ver como é que Jesus lida com uma situação de conflito, né? Ele se agacha calmamente e começa a escrever no chão. Aí um daqueles homens, incomodado com aquilo, fala: Senhor, e vós, o que dizeis? Ele exige de Jesus, né? Pressiona Jesus para que Jesus dê uma resposta. E Jesus se levanta e ele circunvaga o olhar. Ele começa a olhar para aquelas pessoas. Imaginem só. Vamos imaginar, eu gosto de fazer esse exercício comigo mesmo, né? Vamos sugerir que todos que desejarem façam também. Imagine que você é um desses que está ali no meio daquela turba ali, de pessoas com uma pedra na mão também. E naquela época é importante a gente perceber que essas pessoas não estavam fazendo nada de errado, porque a lei era essa, estavam seguindo a lei, os costumes. Hoje a gente ouve uma história dessa, é um absurdo, né? Uma barbárie, né? Apedrejar uma mulher. Mas naquela época era o costume apedrejar quem fazia o adultério. Então, vejam que Jesus olha para todos eles, né? Os olhos, né? Imagine você ali no meio daquelas pessoas, Jesus olhou no seu olho agora também. Jesus olha para você. Olha para os outros. Naquele momento a gente também acha que a mulher deve ser punida, né? E Jesus dá aquela resposta que nós conhecemos: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, né? E o que aconteceu, né, que as pessoas começaram a deixar suas pedras cair, a começar pelos mais velhos, e foram saindo um a um. Daqui um pouco ficou só Jesus e a mulher, e Jesus perguntou à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Então a mulher olha assim, não tinha mais ninguém. Ela fala: não, Senhor, pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vamos examinar agora essa passagem. Vejam que Jesus, né, com essa sabedoria extraordinária, o que ele fez, né? Ele poderia ter atuado ali como um magistrado, como um juiz ou como um advogado, né? Porque Jesus conhecia a lei judaica profundamente, sabia de cor tudo. A lei judaica é aquilo que está nos primeiros 5 livros do Velho Testamento nosso, né? Que para os judeus eles chamam de Torá. E lá no livro Levítico, que é o terceiro livro, né, da Torá, no livro Levítico, capítulo 20, versículo 10. Se Jesus decidisse atuar como um advogado, como um juiz, né, um magistrado, ele diria assim: bom, vocês querem apedrejar essa mulher? Que está escrito na lei, que vocês estão dizendo, mas lá na lei está escrito o seguinte, Levítico, capítulo 20, versículo 10. O homem que for pego no delito de adultério com uma mulher
do próximo, ou seja, a mulher casada, deverão morrer os dois. É isso que está escrito lá. Quem quiser depois pesquisar, Levítico, capítulo 20, versículo 10. Lá claramente está escrito que os dois devem ser apedrejados. Só que como os julgadores eram todos homens, né, naquela época, eles davam um jeitinho de interpretar a lei e falaram, não, quem deve morrer é a mulher. Então, se Jesus dissesse assim, então, na lei está dizendo que deve morrer os dois. Então, traga um homem também e apedreja os dois. Provavelmente, Jesus teria salvo a vida da mulher, porque eles não iriam levar o homem para ser apedrejado, porque já era uma tradição cultural essa adaptação da lei apedrejar somente a mulher. Vejam que Jesus, se atuasse como um advogado, ele salvaria a vida da mulher também. E Jesus poderia ter atuado como um sábio que ele é, conhecedor da vida de cada um. Quando Jesus olha para uma pessoa, se você está se imaginando no meio dela, ele olha para você, ele sabe tudo o que você fez naquele dia, nos dias anteriores, na sua vida toda, nas encarnações passadas, sabe tudo. Então Jesus poderia olhar para cada um deles e olhar para um e chamar pelo nome. E você, por exemplo, Jacó, você quer apedrejar essa mulher? Você mesmo ainda ontem também cometeu adultério. E você, fulano, você quer apedrejar essa mulher? Você ontem ofendeu seu pai e sua mãe, desonrando um dos 10 mandamentos. E assim ele poderia falar com cada um. Só que isso iria criar um constrangimento ali, ele ia desmascarar aquelas pessoas. Jesus não fez isso. E nem mesmo a mulher que ia ser condenada, Jesus a condenou. Ele falou, mulher, vai e não peques mais. Ele está orientando, olha, do jeito que você está procedendo, está gerando sofrimento para você, para sua família. Vejam que sabedoria extraordinária de Jesus, né? Então vamos lá, qual é o método de Jesus? As pessoas estavam apontando primeiro para a mulher, né? Oh, essa mulher pecadora. Outro estava apontando o dedo para a lei. Olha, a lei de Moisés diz que quem for pego no terra deve ser apedrejado. E Jesus fez com que as pessoas apontassem o dedo para onde? Esse é o método de Jesus. O Paulo já apontou ali com os dedos dele, né? Apontou o dedo, cada um para dentro de si. Olhe para dentro de você. Não precisa ficar apontando o dedo para a mulher nem para a lei, que eu sei de tudo, como Jesus dissendo. Olhe para dentro de você. Alguns estudiosos do Evangelho dizem que Jesus teria dito, se alguém não cometeu este tipo de delito, atire a primeira pedra. Ele teria perguntado especificamente sobre o adultério. E ainda assim, ninguém atirou a pedra. Esse é o método de Jesus. O que quer dizer esse método? Quando acontecer alguma coisa, né? Digamos que uma pessoa mentiu para nós, e a gente ficou sabendo. Né? Então, o método de Jesus, ao invés de a gente apontar o dedo para a pessoa, o fulano mentiu para mim. Ou a mentira sobre si, a gente olhar para dentro de si e dizer assim, será que eu também já não menti para alguém? Será que eu nunca menti? Ou será que eu ainda minto? Às vezes a gente pode até chegar à constatação que a gente mesmo mente em certas situações. Quantas vezes a pessoa pergunta para ele, o que você achou disso, fulano? E a gente não gostou e fala, nossa, muito bonito, gostei. A gente mente, a gente não sabe nem por quê. A gente tem dificuldade, às vezes, de ser sincero, né, com medo de magoar o outro. Ou, às vezes, alguém pergunta, fulano tá aí, não fala que eu não estou. Mentirinhas. Ah, não, mas essa mentira leve, mas é mentira. Quantas, e às vezes a gente faz mentiras, vamos chamar pesadas, né? Só que se a gente parar para pensar, sem refletir, a gente fala, não, eu não minto. Nossa, eu sou espírita. Mas, às vezes, a gente vai examinar e vai descobrir que a gente mente, sim. Ou já mentiu muito no passado. Será que a gente, em sã consciência, vai dizer que a gente nunca mentiu? Então, se a gente olhar para dentro de nós e dizer assim, eu também já menti, ou eu também minto. Então, como eu estou me esforçando, no nosso caso, eu sou espírita, estou trabalhando, estou orando, procurando me melhorar, e hoje eu minto muito menos, ou hoje eu já parei de mentir, esse irmão aí também vai estar lutando, ele vai parar de mentir. Veja o método de Jesus. A gente tira a força a gente querer revidar, ficar com raiva da pessoa, porque a gente olha para dentro de nós e fala, isso que ela fez comigo eu também já fiz com os outros. E assim como eu estou lutando para me melhorar, e graças a Deus hoje estou melhor, talvez alguns de nós possam dizer, hoje eu não minto mais, consegui vencer esse mal, essa pessoa também um dia vai vencer. Então,
Vejam que o método ele é tão poderoso que a gente não chega nem a ficar com necessidade de ter que perdoar a pessoa depois, a gente não guarda ressentimento. A gente tem um exemplo assim maravilhoso na prática do Bezerra de Menezes, que ele aplicou esse método de Jesus. Esse exemplo está num livro, não é tão conhecido esse livro, que é um livro do médium Divaldo Pereira Franco, e o espírito é o Manuel Filomeno de Miranda. É o livro Nas Fronteiras da Loucura. No capítulo 39, Convite ao Otimismo. Então, nesse livro, o Manuel Filomeno de Miranda descreve um carnaval, uma festa de carnaval no Rio de Janeiro. Um carnaval realmente dos encarnados, né? E ele descreve as cenas todas, né? Os desequilíbrios mentais, abusos no consumo de bebida alcoólica, desequilíbrios fisiológicos, a pessoa não se alimenta direito, as influências dos espíritos ali, insuflando ideias de sensualismo, de desequilíbrio. Ele vai descrevendo aquelas cenas lá. Mas o Bezerra de Menezes, juntamente com o Manuel Filomeno de Miranda, toda a equipe, eles estão ali transmitindo passes, evitando, às vezes, que um jovem que abusou na bebida, no desequilíbrio, que evitava que desencarnasse, graças à intervenção dessa equipe do Bezerra de Menezes, que ninguém estava nem vendo, né, os encarnados. Eles estavam ali socorrendo, um trabalho belíssimo, né? Mas aí o Manuel Filomeno de Miranda, num ato de humildade, ele confessa uma coisa que aconteceu com ele. Em certo momento, ele se desconectou do trabalho espiritual e ele começou a prestar atenção no carnaval em si. Começou a ver as pessoas, às vezes com os trajes assim, muito exagerados, né? A gente aqui não está entrando no mérito do carnaval, não, tá, gente? Não estamos condenando nem defendendo, só estamos analisando o livro ali. Mas ele está analisando roupas com apelos sexuais, desequilíbrio, ele vê nos espíritos sugando as energias dos encarnados num processo de vampirismo, né? E ele vai vendo aquilo, ele vai vendo o desequilíbrio, ele fala que tem uma emanações desequilibradas chega a ter quilômetros que vão se irradiando, fica ao redor dali. Eu falei que a gente não está falando nem a favor nem contra, mas claramente já estou falando dos prejuízos do carnaval, né? Mas enfim, o Manuel Filomeno de Miranda vai descrevendo aquela cena e ele vai abatendo a si mesmo o seu espírito. Ele vai olhando aqui e fala, meu Deus, que coisa degradante. Aí ele, nesse gesto de humildade, ele vira para o Bezerra e fala, Bezerra, mas será que o mundo está melhorando mesmo? Fala que o nosso planeta está se transformando, o mundo de regeneração, mas e essa situação moral que nós estamos? Será que as coisas estão melhorando mesmo? Vejam que o capítulo, né, 19, o título é Convite ao Otimismo, por causa da resposta que o Bezerra de Menezes vai dar para ele. E a resposta do Bezerra de Menezes, o Bezerra de Menezes está usando o método de Jesus. Olha o que o Bezerra de Menezes responde para o Manuel Filomeno de Miranda. Ele falou, Manuel, claro que o mundo está melhorando. Lembra-te que ainda ontem éramos nós mesmos que estávamos fazendo tudo isso aí. E hoje nós estamos aqui trabalhando para Jesus. E como nós nos melhoramos, estamos aqui trabalhando no equilíbrio e na paz, eles também vão se melhorar. É uma questão de tempo e nós vamos juntos seguir essa grande escalada de melhoria espiritual. Então vejam a sabedoria do Manuel Filomeno de Miranda, quando o método de Jesus está tão arraigado nele que ele nem julga mais as pessoas. Ele fala, não, eu também já fiz isso. E pelo que a gente sabe, né, na encarnação dele, com o Bezerra de Menezes, ele não era afeto ao carnaval. Então ele estava falando dele mesmo em encarnações passadas. Portanto, nós, quando nos depararmos com alguma situação que acontecer conosco, vamos usar esse exemplo de Manuel Filomeno de Miranda, o exemplo de Jesus, né? Falando, eu também já fiz isso, eu também já fui assim. Graças a Deus, hoje eu não faço mais. Graças a Deus, hoje eu estou me melhorando, faço menos. E assim como eu estou me melhorando, essa pessoa vai se melhorar. Vejam que isso tira a força daquela situação nos ofender e a gente ficar com ressentimento dentro de nós. Mas nós temos que ser rápidos no gatilho. Temos que olhar para dentro de nós. E se a gente começar a falar da pessoa, começar a falar do que ela fez, a gente vai no automático e cai no padrão de ficar com raiva, de ficar falando mal da pessoa depois.
fica ressentindo, lembrando. Então, se a gente não conseguir fazer na hora, vamos fazer à noite. Fala, não, na hora eu fiquei com tanta raiva, não consegui pensar bem, mas agora eu estou... O método de Jesus que ele ensinou, eu tenho que reconhecer que isso que essa pessoa fez comigo, eu já fiz isso com outras pessoas. Ora, se eu já fiz isso com outras pessoas, que autoridade eu tenho agora de querer ser o perfeito, exigir dela, não vou te perdoar como se eu fosse superior, eu também já fiz isso. Então, reconhecer que seja o que for que fizerem conosco, nós já fizemos também. Talvez algumas coisas a pessoa vai falar, não, mas eu nunca fiz isso. Nunca fez isso nessa encarnação, mas será que não fizemos às vezes no passado? Será que a gente não fez? Será que a gente deu um salto nesses delitos que os outros cometem, que hoje a gente não faz? Será que a gente nunca fez em encarnações passadas? Já fizemos, né? Porque a evolução não dá saltos, né? Então, essas experiências difíceis, se a gente trazer para a nossa consciência aquilo que fizeram conosco e nos magoaram, a gente deixou aqui nos magoar, falar, não, eu também faço isso, eu já fiz isso. Graças a Deus eu não faço mais. E assim como eu me melhorei, hoje estou aqui trabalhando para Jesus, essa pessoa também vai se melhorar. Vejam a força que esse método tem, né? Ela não deixa aquela coisa pegar a gente, aquela ideia do que a pessoa nos ofendeu, e a gente ficar com aquilo dias, meses, anos, décadas ou séculos. Se a gente trabalhar esse método, olhar para dentro de nós, como Jesus ensinou, as pessoas apontavam o dedo para a mulher, para o pecadora, para o pecado, apontavam para a lei. Jesus fez com que a gente apontasse o dedo para dentro de nós. Vamos olhar para dentro de nós. Quando as pessoas fizerem algo que a gente se sentir ofendido, né, vamos refletir, será que eu já não fiz isso também? Ou será que eu não faço? Não, eu não faço, mas graças a Deus hoje eu não faço, mas eu já fiz. Pode dizer com segurança para si mesmo, eu já fiz. Porque se a gente não fez nessa encarnação, já fez no passado. E se hoje eu me melhorei, hoje eu sou espírito, estou me esforçando, ela também vai se melhorar, é uma questão de tempo. E um dia ela vai se melhorar e nós vamos marchar junto na escalada para Jesus. Então esse é o método de Jesus, né? Que nos mostra que é possível sim perdoar. Orar pela pessoa, fazer visualizações criadoras e o método de Jesus, olhar para dentro de nós e reconhecer que nós somos aprendizes, nós não somos mestres. Todos esses defeitos da humanidade a gente tem aí dentro de nós em graus variáveis. Alguns de nós já eliminaram alguns defeitos, outros estão quase acabando e outros ainda estão estruturados. Mas aqueles que a gente já eliminou, a gente já teve no passado, em encarnações passadas. Se a gente se lembrar disso, então nós vamos olhar com um olhar de compaixão, um olhar de tolerância. Falar, não, meu irmão, isso que você está fazendo eu já fiz. Graças a Deus hoje eu não faço mais. E assim como me melhorei, você também vai se melhorar. Então é um método que tem um poder muito grande, né? Ele tira a força da gente querer desejar algo para a outra pessoa. Então é isso aí, meus irmãos, a nossa reflexão da noite de hoje. Nós agradecemos a todos, né, pela paciência em nos ouvir, mas principalmente pelas boas energias, né, que todos aí irradiaram, contribuindo, né, a gente sente aqui, né, para que o nosso estudo transcorresse nessa harmonia, na paz, graças a Deus, né. E um abraço aí a todos. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Como começou com a prece do Pai Nosso, eu também termino com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Pai, nos ajude a não só ouvir, mas sim entender e aplicar os seus ensinamentos, principalmente para nós mesmos. Que nós possamos, Senhor, colocar o perdão dentro de nossos corações e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muito obrigada.
E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.